Ok. Bom dia, queridas, queridos, nessa manhã de quarta-feira. Muito bom encontrá-los. Sejam todos muito bem-vindos ao lançamento do programa Letramento Climático na Educação. Todos nós estávamos aqui super ansiosos, aguardando esse momento de encontrar com cada um de vocês. Então, eu queria começar me apresentando. Eu sou a Tami Kobashi-Kawa e serei a moderadora do encontro de hoje. E hoje, nesse lançamento, nós organizamos o encontro da seguinte forma: nós vamos apresentar o programa, o seu cronograma, e depois ter um momento de tirar dúvidas. Então, fiquem à vontade em se manifestar via chat ou aguardar esse momento do diálogo para suas manifestações. É, Esta formação ela é oferecida pela Carta da Terra Internacional e a Cátedra Unesco em Educação para o Desenvolvimento Sustentável e a Associação Carta da Terra Internacional Brasil, que é o braço da Carta da Terra Internacional aqui em terras brasileiras. E para conhecer um pouquinho mais de vocês, vocês conhecem aqui a Carta da Terra? Todo mundo está familiarizado com ela? Para apresentar um pouco mais sobre esse documento, essa bússola ética, que este ano completou 25 anos, eu convido o vice-chair da Carta da Terra Internacional e também presidente da Associação Carta da Terra Internacional Brasil, Ricardo Young, para algumas palavras. Ricardo, o microfone é seu. Bom dia, prazer ter todos vocês aqui no lançamento do programa do Letramento Ético. E qual a ideia, né, subjacente a esse programa? A Carta da Terra talvez tenha sido o documento mais importante produzido por uma constelação de autoridades, de pessoas de grande sabedoria ao redor do mundo depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como todos nós sabemos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi fundamental, fundamentou a democracia, universalizou os direitos e permitiu que as políticas públicas pudessem avançar e iniciássemos um processo de grande avanço da humanidade em vários aspectos. No entanto, ao mesmo tempo em que houve avanços, tanto no arcabouço político como no arcabouço econômico, nós persistimos em alguns erros fundamentais. Um deles é o descaso pela importância dos ecossistemas e da vida no planeta como um todo, como suporte à própria civilização. A Carta da Terra fala dos direitos do ser humano, mas não fala dos direitos das espécies. E todos nós sabemos que a natureza é um sistema interdependente onde todas as espécies têm uma função fundamental e, ao mesmo tempo, permite que a vida floresça e se expanda. A crise climática não é outra coisa que não nosso fracasso em manter e regenerar os sistemas ambientais. E estamos vivendo essa crise porque nós temos um problema ético para resolver. E esse problema ético é justamente o que a Carta da Terra se propõe a resolver, que é entendermos o nosso planeta como uma comunidade de vida, entendemos o nosso papel nessa constelação de interdependências, o nosso papel de guardião, e a Carta da Terra traz um arcabouço ético nos seus quatro pilares e na sua conclusão, que permite que nós possamos olhar para o desenvolvimento sustentável, para a economia regenerativa de uma outra forma. Então, quando nós fazemos a Carta da Terra para a Educação, nesse programa do letramento, não é uma abordagem ambientalista da educação, preservacionista da educação. É uma abordagem dos fundamentos éticos que sustentam a responsabilidade humana de regenerar os serviços ambientais
e de sermos guardiões da vida no planeta. Como todos nós ouvimos sempre, né? Quer dizer, se o ser humano falhar nessa missão, nossa espécie terá fracassado, mas a vida não terá acabado no planeta. Embora a restauração da vida, a partir da crise que nós enfrentamos, seja, enfim, talvez um trabalho que a natureza irá levar milhares, se não milhões de anos para restaurar. Mas pode ser diferente. E nós, na Carta da Terra, acreditamos que temos todas as condições de fazer isso diferente. E como nós discutimos ontem num webinar da Carta da Terra, numa intervenção muito positiva de uma das participantes, toda educação é revolucionária. A educação não só transforma, mas consolida as bases éticas que sustentam e possibilitam um comportamento consciente na sociedade. E o comportamento consciente que nós precisamos, o maior salto de consciência que nós precisamos hoje é uma reconciliação com o meio ambiente, uma reconciliação, uma reconexão com a natureza, que é, na verdade, e ao fim, ao cabo, o único milagre cósmico conhecido por nós. Então, esse programa, voltado a educadores, coordenadores pedagógicos de ensino fundamental, ensino médio, é uma releitura da educação ambiental. Quais são os elementos que precisam ser olhados e precisam sustentar uma proposta de educação ambiental realmente transformadora e que consolide uma nova ética para que as crianças possam operar no mundo, os jovens possam operar no mundo a partir de outros valores. É isso que nós propomos nesse programa do letramento ético. Eu desejo um ótimo curso para vocês e deixo aqui um abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo, pelas palavras. Para a gente começar, então, a entender um pouco mais sobre o programa de tratamento climático, queria convidar e provocar em vocês uma pergunta. Quando vocês veem o tema mudança climática, quais são as maiores dores e dificuldades que vocês sentem? E como abordar esse tema tão complexo na educação? Eu vou colocar essa pergunta no chat aqui e fiquem à vontade também em se manifestar sobre esta provocação. Agora a gente vai começar a apresentar o programa e os seus módulos, então eu vou convidar a Rose Nojosa para iniciar a apresentação. Rose, o microfone é seu. Olá, é muita alegria receber vocês aqui. Muito obrigado por estarem presentes. Eu sou a Rose Lujosa. Vou falar um pouquinho sobre o programa Letramento Climático na Educação. O que que nos moveu, né? Nós todos somos educadores e sabemos que é um grande desafio contemporâneo a mudança climática, né? Nós sentimos isso na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva, sentimos isso na escola, sentimos isso na sala de aula, com a comunidade escolar. Temos, hoje no Brasil, nós temos uma lei que obriga que o tema seja tratado nas escolas, uma lei federal, e também a nossa Política Nacional de Educação 2025-2035 está explicitando essa necessidade de que a questão da mudança climática e toda a questão que ela envolve, socioambiental e ética, né, esteja presente no nosso cotidiano escolar. Não é simples, porque é um tema complexo, ele não complicado, mas complexo, no sentido de que uma única área não dá conta, uma única matéria não dá conta. Nós temos que trabalhar isso de forma mais conjunta na escola, com várias áreas participando, né? Então, nós pensamos nesse programa
para os educadores, para os professores, os coordenadores pedagógicos, enfim, os outros profissionais da escola que tenham esse interesse e sintam essa necessidade, né, de se qualificar mais para trabalhar a questão da mudança climática, sempre dessa perspectiva ética que o Ricardo tão bem colocou, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho como que a gente desenhou esse programa para vocês, né? Com muito cuidado, né? O programa tem um núcleo, né? Um módulo chamado nuclear, em que todos os participantes participarão, todos os que se inscreverem participarão em conjunto, de 15 horas. Ele se divide em 4 chaves que consideramos que são as chaves para poder é, trabalhar o assunto de uma forma bem sistêmica, né? Então, a primeira chave é colocar todo mundo na mesma página. O que nós sabemos sobre mudanças climáticas? Todos nós sabemos sobre mudança climática. Recebemos mil informações, informações contraditórias, informações simples, e nesse voo das informações, nós precisamos fazer um movimento, né, de estarmos todos, como a gente fala em sala de aula, na mesma página. Tami, se você puder passar de novo para o slide inicial, eu agradeço. Isso. Então, a primeira chave é essa. A segunda chave é a questão da informação e desinformação climática. Onde é que nós podemos encontrar informações efetivamente confiáveis? Quais não são confiáveis e como podemos trabalhar com as fake news, as informações deliberadamente erradas ou informações que são parciais, que podem causar um tumulto, né? Tanto para nós próprios educadores, como para os nossos jovens e alunos, crianças, que recebem essa informação por muitas vias. Porque antes a gente trabalhava sempre com um conjunto de materiais que eram razoavelmente confiáveis, né? Hoje, as informações nos chegam por tudo quanto é lado, vêm pelas redes sociais, né, principalmente para os jovens e crianças, e são contraditórias. Então, nós precisamos ter essa tranquilidade para informar os nossos educandos, a nossa comunidade escolar, onde encontrar as informações mais confiáveis, né? Como produzir os nexos, que isso é uma coisa que é muito difícil hoje, né? Porque é tanta informação correndo rápido, né? Que a gente, às vezes, não, na verdade, vai somando bits de informação, mas não produz os nexos necessários, né? Então, essa é a segunda chave que a gente considera muito importante. A terceira chave é a questão das responsabilidades e compromissos. Nós ouvimos sempre a fala que todos nós somos responsáveis, né? Ou então que o responsável é aquele país que emite mais. Então, é muito importante que a gente pense que as responsabilidades são na medida de cada um, de cada grupo, de cada segmento da sociedade, né? Então, sim, em princípio, somos todos responsáveis na medida das nossas condições. Então, nós vamos pensar quais são as responsabilidades dos países que já produziram o grande acúmulo, que continuam a produzir, dos grupos populacionais, né? Isso vai nos levar para a questão da justiça climática, né? E, dentro dos países, quais são as responsabilidades dos governos, dos legislativos, das empresas, dos grupos da sociedade civil, né? Até chegar realmente no cidadão. Sim, nós temos responsabilidades, né? Para fazer coisas que a gente tem que realizar e tem coisas que a gente tem que reivindicar, pressionar para que aconteça, né? Então, essa é a terceira chave do nosso programa nuclear. E a quarta chave são os riscos e desastres socioambientais, que já estamos vivendo, que causam uma ansiedade muito grande na população,
a população mais vulnerável, ela sofre mais e primeiro, então ela precisa ser mais orientada e cuidada, mas todos nós precisamos, porque os desastres se repetem com maior frequência e com maior intensidade. Então, precisamos estar preparados para eles. Nós pensamos, então, que essas quatro chaves consolidam, né, uma visão conjunta dos educadores que estarão participando do curso, para que possam, então, optar para ir para um dos módulos específicos, ou mais de um, quem tiver interesse. O que são os módulos específicos? São os lugares onde nós vamos trabalhar atividades para serem realizadas com os nossos educandos. Então, educação infantil, como e o que trabalhar com as crianças, né, em relação à mudança climática. Né? Quais são as atividades apropriadas? Vamos compartilhar atividades que os educadores já desenvolvem, analisar e ver como é que a gente pode, então, estender isso para outras escolas. Né? Assim também para o ensino fundamental 1, para o ensino fundamental 2, a gente sabe que dentro do fundamental 1 e do fundamental 2 tem grupos de faixas etárias diferentes. Então, quais são as atividades interessantes e adequadas para esses grupos? Né? Para o ensino médio e também para o ensino informal, porque a gente na escola recebe pais, tem reuniões, recebe os outros profissionais que trabalham conosco na escola, e pensamos que pode ser bem importante também a gente olhar para esse momento das reuniões informais em que nós podemos chegar junto com esse público, né, e passar informações e quais as atividades que ajudariam, então, essa educação informal para esse público. Né? Então, pensamos em 5 módulos. Cada educador participante necessariamente terá que fazer um módulo, pelo menos, mas se tiver interesse em mais de um, a gente teve cuidado de não colocar nos mesmos dias, para que as pessoas possam fazer opção por mais de um, se assim o desejarem. Né? A gente sabe que muitos educadores trabalham em mais do que um nível de ensino. Então, esse é o desenho básico do programa. Né? Aí essas informações já passei, então vamos para a próxima mesmo, né? Em que formato nós vamos desenvolver o letramento climático da educação? Então, a gente pensou no formato virtual, pela plataforma Zoom da Carta da Terra, essa que vocês estão usando agora. Será a primeira turma, né? A gente vai fazer, depois a gente vai dar o calendário, mas assim, será sempre em formato virtual, com encontros síncronos. Então, todos juntos, com os facilitadores, né, os educadores do programa, não só com exposições dialogadas, mas também com 2/3, pelo menos, do programa, são reflexões em grupo de quem estiver participando do curso. Né? Nós vamos disponibilizar material, especialmente sobre as 4 chaves. A gente está produzindo esse material em texto, em PowerPoint, que vocês poderão levar e utilizar, né? E modificar depois também, né? E também sobre as atividades propostas em cada módulo específico. Então, esse será a forma de desenvolvimento do curso, bastante participativo, porque nós sabemos que vocês sabem muito e podem compartilhar muito, principalmente porque a gente espera ter pessoas de lugares diferentes, talvez de estados diferentes da população trabalhando isso. Então, isso é em relação ao formato. Vamos falar rapidamente, né? A equipe de coordenação geral do programa é da Miriam Vilela, que é a secretária executiva da Carta da Terra, e do Ricardo Yang, que é conselheiro da Carta e também presidente da associação no Brasil, e uma equipe de educadores do programa, eu
a Daniela Carvalho Piaggio, a Giovana, que vai falar um pouquinho daqui a pouco, e a Tami, que está moderando esse encontro. Mas nós temos um elenco muito interessante de profissionais que vão estar conosco em cada item, em cada módulo, né? Como eu estou deixando a lista aí para vocês darem uma espiadinha, né? A Cleide Cabal Álvares, a Terezinha Carleles, a Débora Pontalti da Uma Paz de São Paulo, nós todos vamos estar, o Ivo que está aqui presente, o Iago, enfim, um elenco de professores que não são só de um estado, tem gente de vários estados, né? É, para que olhares diferentes, né? Experiências diferentes possam ser trazidas para esse curso Letramento Climático na Educação. E, finalmente, nós vamos passar, então, para o calendário da primeira turma, né? Da primeira turma de 2026. Poderemos ter outras turmas em outros horários, né? Logo em seguida. Mas a primeira turma, a gente pensou em fazer terças e quintas, no período da manhã. Então, o curso começa, essa primeira turma começa no dia 26 de fevereiro, né, com um seminário para as pessoas se conhecerem, para a gente detalhar um pouco os conteúdos, né? Aí a gente vai ter o módulo nuclear com as 4 chaves, né? E esse seminário de encerramento vai ser só depois que as pessoas fizerem os módulos específicos, né? Que serão, então, em seguida. Como vocês podem ver, as datas são não coincidem para que as pessoas possam eventualmente fazer mais do que um módulo, se assim o desejarem, né? Então, essa primeira turma vai ser no período da manhã, às terças e quintas, lembrando que é virtual, né? E que todos devem estar presentes o tempo todo, né? Não é um curso gravado, é um curso presencial. Vocês estarão junto conosco o tempo todo, né? Então, essas são as informações mais simples e básicas. Vocês, se tiverem dúvidas, a gente vai ter logo em seguida da fala, das outras 2 falas, nós vamos ter tempo para dirimir essas dúvidas. Então, eu passo de novo a palavra para a Tami. Obrigada, Rose. Para continuar, então, e falar um pouco sobre qual é a relevância desse programa para os educadores, eu convido a Giovana Barbosa. Gigi, o microfone é seu. Obrigada, Tami. Muito bom dia a todas, a todos. Com muita alegria que eu estou aqui com vocês. Eu componho esse time incrível que pensou esse programa e são mulheres que têm um caminho muito comprometido com esse lugar da preservação do nosso planeta. E a gente pensou nesse curso pensando em trazer para você, educador, que tem vontade, que sente necessidade de se aprofundar um pouco por essas temáticas, a gente pensou nesse percurso, que é um percurso muito vivo, né? Como a Rose acabou de apresentar, é um percurso síncrono. Nós estaremos juntas com vocês. E a gente pensou em trazer um repertório que pudesse fortalecer a atuação de vocês na unidade onde vocês trabalham. Claro que se vocês puderem compartilhar esses saberes com as pessoas com as quais vocês trabalham, ótimo. Mas a nossa intencionalidade pedagógica aqui é trazer um repertório para que vocês tenham fortalecido em vocês estratégias de ação com os alunos, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Por isso, a gente teve o compromisso de pensar um percurso que contempla a educação básica toda, né? Da educação infantil ao ensino médio e a educação não formal. Bom, o letramento climático, ele se apresenta de uma forma
na nossa vida que para muitas pessoas não é fácil a compreensão, porque tudo isso que a gente vem vivendo, que já foi contemplado na fala do Ricardo e da Rose, que são os nossos desafios na nossa vida cotidiana, tem chegado na nossa vida por meio de uma linguagem muitas vezes muito científica. Nem sempre a gente tem tempo para se organizar e estudar esse tipo de conhecimento. Às vezes, a gente acaba reproduzindo algo que a gente ouve sem um compromisso de olhar para a semântica daquilo que está sendo falado. E a gente pensou neste processo do letramento climático de uma forma muito simples, muito amorosa, para que vocês possam se apropriar de embasamento teórico do que está acontecendo, né, para fortalecer o caminho de vocês, muito alinhado com ao nosso marco legal, como a Rose falou, a gente tem uma legislação nacional e um conjunto de iniciativas vindas desde os ODSs para que a gente possa ter, né, esse alinhamento, inclusive com a proposta político-pedagógica da escola. Então, a nossa ideia é promover, a partir de uma visão sistêmica, o repertório mais fortalecido do educador. Para isso, a gente pensou, né, em integrar todo, né, nesse processo todo, o processo pedagógico da escola, onde você vai poder contribuir com a sua escola, né, onde o nosso programa te fortalece, pensando, ajudando a pensar os desafios da escola como um processo de aprendizado. Né? Também ajudando com os colegas na escola de você na sua escola, onde você trabalha, pensar numa cultura de cuidado com o clima. A nossa ideia é ajudar a gente, vocês e nós juntos, sonharmos como as escolas serem um lugar de uma ilha térmica, onde a gente possa ter um conforto térmico, né? A gente está passando, estamos na primavera no Brasil, mas estamos vivendo em muitos lugares hoje, nesse dia 22 de outubro, quase que um clima de inverno. Então, essa disparidade daquilo que a gente vivencia hoje com a nossa memória de vida, de como era o planeta, ela resulta um desconforto térmico muito profundo, muito acentuado. Como que a gente lida com isso? A gente vai trazer um pouco um repertório para ajudar a escola a se fortalecer nisso e a partir dali a comunidade, né? Porque a escola é esse lugar que leva para a comunidade uma série de exemplos, de inspirações. A Rose também falou que um cuidado que a gente tem neste programa, e inclusive compõe nosso primeiro, né, a primeira parte do curso, é um combate, um cuidado com a questão da informação. Muitas vezes, especialmente em relação às questões climáticas, nós temos hoje, que é um ano considerado por muitos cientistas, né? O ano que a IA entra no cotidiano de todas as vidas no planeta, né? Então estamos vivendo uma revolução, né, digital extremamente importante e para nós na escola a presença da IA ela está num lugar muito especial. Ela se traduz em muitas ferramentas que podem nos ajudar, mas se nós não as conhecermos, a gente patina. E muitas vezes chega para nós, no nosso cotidiano, muita desinformação, muita produção de conhecimento que não é real. Então, fortalecer o educador neste lugar, inclusive ampliando os compromissos dele, é uma das grandes importâncias, né? É um dos propósitos desse curso que a gente está trazendo para vocês. Inclusive, pensando, ajudando a sonhar, né? Que essa escola possa promover algumas contribuições para o território onde a escola está inserida nesse aspecto. Então, nós estamos caminhando neste lugar, essa é a importância desse programa para o educador. Né, nós nos empenhamos em trazer um programa nesse lugar. Acho que a gente pode ir para o outro, Tami. Então, e onde é que eu posso usar o letramento climático na escola, né? Aonde? Na sala de aula, na rotina da semana,
A Rose falou e apresentou, nós nos preocupamos e nos organizamos para produzir módulos específicos para cada etapa da educação básica no Brasil. Então, como que a gente trabalha com educação infantil? Na educação infantil, a gente já tem na BNCC, em muitas escolas, uma aproximação da criança com a natureza. Mas a criança entende o que é mudança climática? Ela precisa entender nesse lugar da vida, nessa fase da vida. Eu realmente acho que ela precisa aprender nessa fase da vida o encantamento do que é a vida. Então, mas o educador precisa ter noção que a intencionalidade pedagógica que ele está propondo vai fortalecer essa criança nesse entendimento dos desafios climáticos. E é nesse lugar que a gente se organizou para trazer conhecimento para vocês. Esse conteúdo também pode aparecer nas disciplinas, ele pode e deve aparecer nos processos formativos, né? Nosso país contempla isso nas escolas públicas e privadas, a formação continuada. Então, a gente entende que esse curso vai ajudar, né, te trazendo repertório para que esse tema esteja presente na formação continuada. Isso é muito importante na proposta político-pedagógica, para que vocês revisitem a proposta político-pedagógica da escola, entendam que é importante o compromisso com o letramento climático ali na proposta, para que a gente possa ter um afinamento, né, um refinamento das nossas ações ao longo do ano. Pode aparecer em projetos específicos que o professor pode fazer, desde educação infantil até o ensino médio, mas também pode aparecer o conteúdo do letramento climático nos projetos que são transdisciplinares. É importante também o profissional que vem fazer esse curso se sinta fortalecido para conversar com a gestão da escola. É importante que a gestão da escola entenda o que é um processo de letramento climático. Pode ser que a gente tenha aqui diretores e coordenadores pedagógicos, pode ser que não. Pode ser que você seja um educador de sala de aula e tá tudo bem. A nossa intencionalidade é te fortalecer para que você consiga promover também essa conversa com a gestão da escola. E a gente vai, inevitavelmente, falar um pouco das questões, de adaptação dos espaços físicos da escola, das soluções embasadas na natureza, para que a gente possa ter não só conforto térmico, mas que a gente possa também aprender ou ampliar nosso horizonte de como que a gente pode trabalhar fora da sala de aula. Então, a gente pensou nesse caminho, um caminho muito estruturado, pensado com muito carinho, vamos trazer experiências, mas vamos também ouvi-los. Porque essa é uma grande riqueza, a riqueza do encontro, né? Então, vamos ouvi-los e vamos trocar e crescer juntos nesse caminho. Então, esse é o convite nosso para você, para que você venha entender e compor com a gente, entender que é necessário, e estamos torcendo para que você possa compor com a gente essa jornada em 2026. É isso, muito obrigada, Tami. Obrigada, Gigi. Vou para agora a última parte da apresentação. Ixi, meu mouse deu uma travada. Aqui, foi. É a parte sobre o investimento, né? O custo para participar desse curso. Como a Rosa apresentou, o programa ele é composto por um módulo nuclear e um módulo prático de forma mandatória. Opa! Logo, este pacote seria R$ 1.620, mas se você tiver interesse em fazer mais de um módulo prático, haveria um acréscimo desse valor. O curso ele tem alguns descontos, então se você fizer o pagamento à vista, com 10% de desconto, se você tiver em um grupo de no mínimo 4 pessoas, por exemplo, 4 educadores da mesma escola, haveria um desconto de 15%. Para as pessoas que pertencem à Associação Carta da Terra Internacional, também há um desconto de 15%. E aqueles que gostariam de fazer o pagamento parcelado, é possível em até 6 vezes.
Um ponto importante para que não haja um estranhamento é que o pagamento, quando vocês clicarem no link de pagamento, ele vai para a conta da E-Coletivo, que é da Daniela Carvalho, uma das conselheiras da Carta da Terra e também coordenadora do curso. Então, não estranhem este momento. E, por fim, o link de inscrição ele já está disponível. Vocês podem escanear esse código QR. Eu vou colocar aqui no chat também o endereço do site certinho para vocês acessarem. E se vocês tiverem alguma dúvida, queiram falar com a gente, o nosso ponto de contato é por meio do e-mail cartadaterra@earthcharter.org, ok? Então, por aqui, né, agradeço a escuta até o momento. Vou parar de compartilhar a minha tela e eu vou abrir aqui um momento para o nosso diálogo, né? Nós temos aproximadamente 15 minutos para a gente ouvir vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, manifestação, como ecoou esse momento para vocês. Fiquem à vontade para se manifestarem. Eu estou olhando aqui no chat algumas perguntas. A apresentação, né, ela vai ser disponibilizada para os senhores por e-mail. Nós vamos mandar a gravação dessa live, dessa reunião, e também mandar a apresentação para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Certificado? Sim, a certificação é pela Cátedra da Unesco em Educação para o Desenvolvimento Sustentável e pela Carta da Terra Internacional. Então, a certificação é com essa chancela internacional. Também tem, acho que aqui, uma manifestação. Essa professora já saiu. Tem uma mensagem aqui do Pazeto. Eu vou, sobre a minha pergunta introdutória sobre mudança climática, quais são as maiores dores e dificuldades que vocês sentem e como abordar esse tema tão complexo na educação. Pazeto, vou falar a tua resposta. Você escreveu aqui: a maior dor que acompanha a questão da educação para a sustentabilidade situa-se na formação dos professores, que inicia na universidade ou em continuada em serviços. Pazeto, você quer compartilhar um pouquinho sobre tua fala aqui? Como soa para você o tema mudança climática? Ok. Bom dia para vocês. Eu sou o professor Pazeto da UDESC de Florianópolis. Eu venho acompanhando já como associado esse outro curso internacional que está sendo feito às quintas-feiras. E um dos pontos que agora eu encontrei, vamos dizer assim, a resposta está que naquele curso a abordagem ela é ampla e global, em termos de cidadania global. E eu vinha sentindo falta exatamente do que agora vocês trazem. A dimensão de cidadania global, de educação numa perspectiva de sustentabilidade global, para nós educadores, remete à outra ponta, que é isso que a Giovana trouxe. É preciso entrar na escola, na sala de aula, e tratar as mesmas questões no âmbito curricular, no âmbito da prática pedagógica cotidiana, que vai da sala de aula até o projeto institucional da escola, a formação de professores nessa perspectiva de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, ao par do que eu acabei de levantar, que é a formação dos nossos professores no âmbito da formação inicial universitária não vai bem, literalmente. Se existem, são exceções, mas a regra não acompanha e dá conta desta problemática. E por aí se estende que também a formação continuada, os gestores institucionais, no âmbito municipal, estadual ou federal, também não dão conta de
desenvolver a formação continuada nessa nova perspectiva. Ou seja, a educação brasileira, como vem sendo desenvolvida pelas universidades e pelas escolas, a perspectiva não é boa, por falta de uma nova formação para rever e revisitar toda essa problemática da sustentabilidade. Digo isso para situar o problema e para destacar a importância destas abordagens, cujo curso e proposta vocês apresentam, e precisaria, isto sim, que muito mais gestores estivessem presentes e acompanhassem esse novo processo de reformar-se, ou seja, formar-se novamente numa nova perspectiva. Era isso que eu queria testemunhar. Muito obrigada, Pazeto, pela sua fala e relevância. Rose, fica à vontade. Professor Pazeto, eu compartilho a sua visão. Nós fizemos, num comitê de que eu participei, uma pesquisa em cursos de formação de professor, e não tem mesmo essa discussão sobre esse desafio contemporâneo, né, que é a mudança do clima, que afeta todo mundo e que afeta particularmente, impacta, né, as famílias e as escolas, né? Não tem nada. Praticamente encontramos uma universidade só que tinha algumas horas onde se falava disso, né? Então, Imagina. isso eu concordo com o senhor que é uma questão absolutamente importante, né? Queria dizer também, o senhor falou que gostaria de falar sobre regeneração, né, com o Yang. Sim. Acho que ele vai gostar muito dessa conversa, né? E eu queria dizer que tem disponível no site da Carta da Terra Internacional um livro chamado Regenera, os desafios da regeneração e a Carta da Terra. Então, eu tenho assim a alegria de dizer que, se o senhor quiser dar uma olhada no livro, eu ficarei muito grata, né? E receberei as suas críticas e questões com muita alegria também. Tá? Muito obrigada pela participação. Obrigada, professora Rose, bom ouvir isso. Já coloquei aqui no link o link do livro Ah, Regenera, escrito ok. pela Rose, está aqui no chat. Ele é um livro aberto, de uso livre, em português, e também será utilizado como referência nesse programa. Ok, Ok? obrigado. Obrigada. Mais alguma manifestação? Cami, bom dia a todos e a todas aqui. Eu sou Luiz Figueiredo e faço parte também da Associação da Carta Terra aqui no Brasil. E eu tenho uma questão específica para o professor Pazeto, e nesse seu depoimento, e talvez uma oportunidade, existe na sua visão uma possibilidade de a gente buscar, dentro da instituição onde o senhor trabalha, fazer alguma abordagem e tentar ver se teria interesse da UDESC ter mais professores ou coordenador pedagógico? Tem alguma possibilidade de a gente expandir? Esse é um esforço que a gente está fazendo, tanto em escolas de municípios, que aí tem uma questão de recurso, mas escolas privadas a gente está focando. E eu me pergunto, então, que a partir desse gap, ou dessa oportunidade, ou falta de uma formação mais específica, se teria oportunidade de a gente fazer alguma conversa mais dirigida a esse respeito dentro da Entendi. instituição UDESC. Entendi. Professor Luiz, obrigado pelo, pela oportunidade dessa troca de ideias. Uhum, Quando eu me apresento como professor da UDESC, na verdade eu já sou aposentado. Por isso que uhum. eu tenho esse tempo disponível em casa de estar acompanhando todos esses debates e cursos, e a minha atividade está muito hoje voltada para assessorar Secretaria de Estado da Educação, onde eu atuei já por anos concomitantemente como professor universitário,
Ontem ainda estava reunido com equipes da secretaria por conta da sexta Conferência Nacional Infanto e Juvenil do Meio Ambiente, que ocorreu semanas atrás, em âmbito de cada estado e em âmbito nacional. Eu faço parte desse grande grupo. E agora a Secretaria de Estado da Educação está começando a retomar todas essas discussões com núcleos temáticos no âmbito da educação ambiental. No que concerne à UDESC, eu sei que há boas iniciativas, mas não no campo da educação, por incrível que pareça. É no campo da gestão da administração pública, que é um dos Uhum. centros da educação. E aí há interfaces interessantes com as comunidades, inclusive a discussão de toda essa temática no projeto institucional e pedagógico da universidade, que é algo muito promissor. Raramente se vê uma universidade colocar essas temáticas no tal do PDI. Uhum. E agora, no que concerne ao centro de educação de onde eu vim e já me aposentei, eu não tenho opinião formada especificamente sobre isso. Aparentemente, as questões são muito soltas. Não querendo abusar, eu coordeno a reformulação de todo o projeto pedagógico institucional da rede SESI-SENAI, em Santa Catarina, que estão implementando toda uma nova política com este aparato da educação para a sustentabilidade, escola sustentável, aprendizagem sustentável, que é onde eu dou esses suportes. Poderemos, quem sabe no particular, a gente retomar essas nossas conversas. Ótimo. Nossa disposição é essa. Eu estou em Santa Catarina e eu já fui, inclusive, conselheiro do Sistema S aí, como Então, estamos falando com muito ex-executivo mais de empresa. proximidade do que eu não imaginava. Então, o Fabrício, que era o cara que tocava lá o SESI, eu sei que ele agora teve uma mudança, então a gente pode Sim, talvez avançar, professor Pazeto, e unir forças aí para tentar. Sim, o SESI até já nos procurou, tem um profissional do SESI, inclusive a Tami tem contato, que é um sim. especialista lá em educação. Então, acho que a gente pode. Mas nós estamos abertos para poder ir atrás ou apresentar mesmo essa proposta e ver como a gente pode atender determinadas demandas específicas, né? Seja de uma universidade como o UDESC, seja de instituições como o SESI e Senai. Muito obrigado. Obrigado pela participação e podemos continuar em contato por e-mail, se for possível, avançando essa ideia. Obrigado também. Ok, ok. Agradeço a disposição, professor Pazeto. A gente vai manter esse canal de comunicação. Tem mais alguma manifestação, queridos e Eu, queridas? eu só queria pegar uma carona aqui, posso, Tami? Claro. Professor Pazeto, eu também gostaria de conversar com o senhor depois por e-mail, se der, porque eu sou uma estudiosa da escola sustentável e venho trabalhando há muitos anos com escola sustentável e fazendo algumas pesquisas em relação a isso. Eu também, da mesma forma, gostaria de fazer, porque a temática me ocupo disto centralmente. Eu vou colocar meu e-mail Ótimo. à disposição no chat para o Luiz e para você fazer esses Ok. intercâmbios. Eu aguardo esses contatos. Já vou dispor. Ok. Obrigada. Obrigado. Então, para a gente fazer a última manifestação aqui, a Valéria acabou de escrever aqui no chat. Geralmente, a maior parte dos educadores da educação básica dão ênfase à língua portuguesa e à matemática, até por conta das cobranças quanto ao processo de alfabetização. Sendo assim, o eixo natureza e sociedade é pouco abordado pelos educadores. Valéria, você gostaria de falar um pouquinho mais sobre seu comentário? Talvez esteja com dificuldade de falar agora, ou o microfone não está disponível. Se você quiser se manifestar, fique à vontade.
Enquanto isso, o professor Pazeto já colocou o e-mail dele aqui à disposição, tá bom? Ok, pessoal. Então, para a gente poder encerrar o nosso encontro de hoje e começar nosso processo, né? Não é o último encontro, é o primeiro encontro. Vou falar aqui, gostaria de compartilhar, então, só dois trechos da parte final da Carta da Terra no Caminho Adiante. Então, a Carta da Terra diz assim: como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo começo. Tal renovação é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Para cumprir esta promessa, temos que nos comprometer a adotar e promover os valores e objetivos da Carta. Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e aplicar com imaginação a visão de um modo de vida sustentável aos níveis local, nacional, regional e global. Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa, e diferentes culturas encontrarão suas próprias e distintas formas de realizar esta visão. Devemos aprofundar e expandir o diálogo global gerado pela Carta da Terra, porque temos muito que aprender a partir da busca iminente conjunta por verdade e sabedoria. Encerro assim o nosso encontro de hoje. Desejo uma ótima quarta e resto de semana para todos vocês. E nos encontramos ano que vem, no início da primeira turma. Um grande abraço.